que seria a raiz dos vícios, que é o orgulho e o egoísmo está assim muito à frente disso. Kardec, em suas obras, né, ele destaca no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho, que ele coloca lá como controle universal do ensino dos espíritos, ele diz, eu vou ler aqui, a opinião universal, eis o juiz supremo, o que pronuncia em última instância. E lá na frente, ele coloca aqui, eu quero colocar exatamente, sem nenhuma certeza quanto aqui, nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra. Torna-se qual a criança que nada vê além de seus brinquedos. E continua aqui. E mais há do que não faça para conseguir os únicos bens de que lhe afiguram reais. Quer dizer, nós nomeamos algumas coisas para que a gente possa, né, ele faz a comparação aqui com uma criança que tem aquele brinquedo, e a gente pode perceber, quando a gente observa uma criança quando está com um brinquedo ali, que o outro vem, pega, há uma briga, uma coisa, uma disputa muito grande. A gente às vezes vê até o menorzinho avançar de uma forma muito mais violenta do que aquele maior. Quer dizer, ele perde completamente o medo, né? Ele diz, eu avanço, eu quero é meu brinquedo, né? Aí ele diz, a perca do menor, né, dele se a ocasião aí é aqui que eu vou. O orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que se transformam em existência numa perene angústia, infligindo-se ele desde desse modo a si próprio a verdadeira tortura a todos os instantes, né? Então, o Kardec, ele lá, né, na introdução, quando a gente fala assim, na introdução dos livros dos médios, eu acredito que muitas vezes nós não nos interessamos, nem ver prefácio, nem ver introdução, nada. A gente quer ver logo o que é que tem na obra, aquilo que a gente está procurando, e acha que é perder tempo se ler o que é, 10, 15, 20 páginas para começar a ler lá na frente. Então é muito importante aqueles que queiram, quer dizer, observar mais, quer dizer, leia a parte primeira do Evangelho, que realmente Kardec ele faz exatamente o quê? Ele faz, como se ele fizesse, não vou falar um resumo, né? Mas uma síntese, né? De toda a obra, né? Então, é importante que a gente tenha, né? Tem no capítulo 3, aliás, capítulo 2 do Evangelho, que meu reino não é desse mundo. Isso é um espírito que dá a comunicação, que no livro do Evangelho você vê primeiramente uma mensagem do evangelista, né? Depois Kardec ele fala, quer dizer, ele escreve, né, sobre o assunto, e depois ele dá algumas, coloca no livro dos médios, perdão, no Evangelho, algumas mensagens dos espíritos, né, muitas que foi bem antes da doutrina, né? E quando ele fala aqui que no capítulo, no item 8 do capítulo 2, ele diz aqui que há muitas, não, há muitas moravam na casa do pai, é o terceiro. Quer dizer, o orgulho me perdeu na terra. Quando ele diz, quem melhor do que eu posso compreender a verdade dessas palavras de que nosso Senhor, quer dizer, Jesus diz, meu reino não é desse mundo.
espírito, né, da rainha da França, em 1863, deu essa mensagem em Havre. Aí ele diz, aí continua, quem, pois, compreenderia a nenhum valor dos reinos da terra se eu não compreendia? Quem trouxe eu comigo na minha realeza terrena, né? Certamente, a gente pode ter uma compreensão aí que Jesus, que estava numa evolução eh, moral muito maior do que naquela época, aquele povo que ali estavam, né? E ele se colocou iguais, né? Para a gente ter uma ideia, ele chamou quem para acompanhar ele? Exatamente pessoas que eram os cobradores de impostos, né? Aquela coisa toda, eram pessoas que não tinham ainda esse conhecimento, quer dizer, para a sua evolução, né? Tanto que tem uma passagem muito interessante do Zaqueu, né? Que eles fizeram até não entendeu, o povo lá na época não entendia por que Jesus, naquela viagem, naquela cidade, ele foi exatamente, aceitou ir almoçar, né, na casa de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de imposto muito grande, que marretava todo mundo ali, no caso, mas o Zaqueu, ele vendo a mensagem, né, quer dizer, a proposta de Jesus, ele se comprometeu dizendo que pagaria aqueles que ele cobrou, que ele roubou, né, no caso, é pesada essa palavra, mas para a gente até entender melhor. Eu pago 4 vezes mais. Quer dizer, ele se arrependeu, e não só o arrependimento, mas ele quis exatamente reparar. Quer dizer, teve o arrependimento e a reparação. Então Jesus compreendeu que, se assim fosse, então ninguém estaria em condição de pedir ajuda e nem seguir, né, como grandes pecadores, pelo menos eu me considero assim. Então eu não consegui o quê? É ter a oportunidade de dizer assim, eu vou ver se eu, com um sacrifício muito grande, eu vou tentando me observar no meu orgulho, na minha vaidade, e tudo a ganância, né? Pelo menos essas que me levam a outros vícios, tá certo? Então, eu não merecia, inclusive, nem chegar perto, nem pegar um pouco já lá, né? Mas ele veio para os pobres e extropiados. Não é assim? Eu vim para os pobres e os extropiados, né? Então, eu me considero nesse meio, acredito que muitas pessoas se consideram assim. Então, seria importante, né, que a gente tivesse a mensagem não como uma história, quer dizer, contando uma história. Eu vou contar aquela história, né? Agora há pouco eu estava vendo uma questão dos mouros, né, da África, que ficaram lá, né, foram para a Península Ibérica, né, que foram para a Espanha, e o desenvolvimento deles foi muita coisa, né? Então, eles foram para outro local, e hoje você pode notar que a gente, quando fala em África, né, a gente acha que aquele pessoal é totalmente subdesenvolvido. A gente, assim, no geral, se pensa assim, que não é verdade, né? Então, naqueles anos, né, de 700, né, mais ou menos 700, eles ficaram lá por volta de 1000 anos, salvo engano. Então, eles deram uma alavanca muito grande, né, no conhecimento tanto da Espanha como em Portugal. Então lá a gente vê, eu tive a oportunidade de ver algumas coisas lá da questão da arquitetura morisca, né? Quer dizer, eles têm ainda muita palácios, algumas coisas desse tipo, que inclusive é muito bacana, muito bonito, né? A coisa dele. Mas não só foi nisso, foi em outras coisas também, na parte da medição,
de espaço, né, então é muita coisa que a gente tem que observar. Bom, no capítulo 3, que há muitas moradas na casa do meu pai, que nesse capítulo Kardec ele fugiu um pouco do esquema, que é aquela história do evangelho, o evangelista, ele falava, ele escrevia, e depois os espíritos. No, no, na, na Instruções dos Espíritos, o que Kardec ele fez? Ele escreveu, quer dizer, ele fez de várias comunicações, ele fez umas observações. E ele diz aqui que na mudança, que tem uma parte que lá no livro do Evangelho, mundos inferiores e superiores e mundos regeneradores. Então, no item 17, ele diz: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes, né? Então ele está dando, aí diz, a humanidade experimenta, lá na frente, né? A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, né? Aí continua, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Então, nesse mundo que nós estamos, né, que se didaticamente, né, estamos ainda num mundo entre esses mundos, é, os primitivos e o mundo de expiações, para ir posteriormente, alguns milhares de séculos talvez para frente, passamos por esse momento exatamente para se libertando dos mundos primitivos, para que a gente possa ter no futuro, não sei quando, a esse mundo, um mundo mais feliz, né? Quer dizer, que são os mundos felizes, né? Bom, então